está começando aqui, essa aqui é a primeira edição do Dub Talk. Dub Talk é um projeto é, onde eu sou o proponente, né? Eu sou o Raúna, sou do Reunion of Dub Promotions. O Dub Talk, ele tem a intenção de fazer esse encontro, né, com personalidades do reggae music aqui de São Paulo, com pessoas que trabalham com a cultura sound system, né, com reggae music em São Paulo, né? Esse projeto tem o apoio do edital do reggae, né, da linguagem do reggae, o edital da prefeitura de São Paulo, edital municipal, né? Vamos que vamos. Nessa primeira edição, eu tô aqui com o meu convidado aqui, o Alex Jurássico, Jurassic Sound, né? Sou um grande fã dele, acompanho a trajetória dele há muito tempo, né? Desde o começo, assim, praticamente. E hoje a gente vai bater um papo aqui, vai ser um bate-bola aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para ele. Ele vai falar um pouco da trajetória dele, né? Dos trabalhos e até chegar aos dias atuais, né? Vai ser numa ordem cronológica, obviamente. E espero que vocês gostem, fiquem com a gente, vejam esse vídeo aqui até o final, né? Teremos outros convidados aqui com a gente e esperamos levar esse projeto também, após o edital, que a gente possa receber também outros convidados aqui e desmistificando e contando essa história a partir da ótica da própria pessoa, né? Do próprio ator, da própria personalidade do Reggae Music Sound System em São Paulo. Então, seja bem-vindo, Alex, seja bem-vindo, Jurássico. A gente está aqui na Casa Sementes, espaço cultural aqui no Butantã, né? E hoje é isso. Dub Talk, vamos que vamos, Alex? Salve, salve, Raoni. Salve, salve, Casa Sementes, Dub Talk. Primeiro eu quero, claro, agradecer você pela lembrança, todos vocês pelo convite. Eu sempre fico muito contente quando me convidam não só para tocar, mas para falar um pouco, né? Eu acho que desde que tudo surgiu, né, na coisa do Sound System aqui em São Paulo, os registros eles ficaram quase sempre a cargo de nós mesmos, né? Pouco espaço foi dado pela imprensa ou por grandes veículos ou médios veículos. Acho que sempre foi uma coisa contada por quem estava disposto a abrir esse espaço. E quase sempre isso acontecia por interlocutores do reggae, né? São poucos veículos que abriram. Excepcionalmente, um evento X ou uma ação Y ganhava algum espaço, mas majoritariamente eram articuladores que nem você, que estava sempre na disposição de registrar, e que nem agora você, né, bota um projeto em um edital e o seu projeto tem como objetivo principal contar a história. Então eu fico muito feliz de ser lembrado e muito feliz de saber que tem pessoas que nem você que buscam registrar isso que está acontecendo já há 2 décadas na cidade de São Paulo. Legal. É isso aí, uma pequena apresentação aqui do Jurássico, né? Então vamos lá. Primeiramente, né? No nosso meio cultural, nesse meio underground, né? No meio da arte, da cultura, é normal que os artistas têm os seus pseudônimos, né? Os seus apelidos. Assim como na Jamaica, os artistas tinham, né, aqueles nomes, às vezes copiando nomes de atores de Hollywood, ou então alguns. Ele tinha até um nome, mas ele era conhecido pelo outro nome, então colocavam entre aspas um vulgo mais conhecido dele, tipo Lee Scratch Perry, assim como vários outros artistas, né? No caso, estamos aqui com o Alex Jurássico, e essa fica a pergunta, né? Afinal, por quê? Por que é Jurássico? É verdade, né? Cara, é um apelido que nasceu de maneira bem orgânica. Não foi ativo. Eu não cheguei e falei, você é o Jurássico. Não. Eu lembro que quando eu comecei a tocar, isso de 2005 para 2006, eu tinha um carro velho. Acho que foi isso, acho que 2005 para 2006. Eu tinha um carro velho, muito velho, era um Gol velho. Porra, Gol velho pra caramba, e eu enchia aquele Gol de caixa, potência, e
E ia tocar, né? Eu lembro que no começo, alguns lugares que eu tocava ficavam no Grajaú. Então, tipo, fiava meu golzinho, ia lá no Grajaú, no Centro Cultural Faca, tocar com aquele golzinho esfumaçando, cheio de coisa dentro. E eu rodava. Então, do Grajaú pra norte, pra leste. Até então ainda não tinha muito rolê de clube, né? Eu lembro que o meu primeiro rolê de clube acho que foi em 2006, no meio do ano, assim. Já tinha um ano que eu tava correndo com o meu carro. E eu não tinha apelido. Quando eu ia... Na verdade, assim, pra não falar que eu não tinha apelido, quando eu encontrei o meu primeiro parceiro de sound system, um mano lá da Norte, ele chama Luiz, salve Luiz, DJ Lois, que não é o Luiz da UME, né, posterior. A gente foi tocar junto a primeira vez e a gente combinou, né, os equipamentos. Então eu levei, eu acho que eu tinha uns amplificadores de guitarra e de baixo, ele levou uma mesinha velha, um toca-disco capenga, então era tudo meio capenga, assim, muito capenga. E aí um brother nosso, o Dudu, olhou e a gente tava tocando até numa... Foi a primeira festa da Juração, foi o aniversário da minha irmã. Eu não lembro quantos anos ela tava fazendo, ela tava fazendo tipo uns 15. E aí a gente fez um som na laje da minha casa. Imagina, a família ficou em choque, né? E aí esse amigo falou, pô, vocês têm que tocar, eu vou arranjar um lugar pra vocês tocar, não sei o que e tal. Mas, cara, vocês precisam do nome. Eu acho que vocês são Jurássico, velho, porque som velho, mano, olha, tudo aí, cheio de gambiarra e tal. E aí, beleza, passou a festinha da minha irmã, a gente foi convidado para tocar na Escola de Sociologia e Política, na ESP, em 2005. E aí a pessoa que estava organizando falou, qual o nome? E eu e o Luiz ficamos tipo, pô, qual o nome, né? Vamos pensar num nome. Dub não sei o quê, já. Aí eu falei, não, cara, depois a gente pensa, vamos Jurassic Sound, né? O Dudu falou lá que nós é tudo Jurássico aí, Jurassic Sound. Então virou Jurassic Sound. E aquilo era o nome do som. E o meu carro era o Jurássico. Então, quando eu fazia o rolê, sempre chegava no rolê, o carro esfumaçando, tal, caindo lanterna, e a embreagem que não funcionava, o freio que não sei o quê, e era o Jurássico. E um dia eu bati o carro e perdi o carro, deu perca total, eu bati no poste, cara, moleque, 17, 18 anos. E aí eu perdi o carro. E eu perdi o carro, mas eu tava trampando de office boy, e eu juntei uma grana e falei, vou comprar um carro. E eu já tava na loucura cara, quero levar o som pra tudo que é canto, quero um som maior. E aí eu falei, vou comprar uma Kombi. Então eu não falei, vou comprar uma Kombi. Um dia passou uma Kombi na minha frente, no supermercado, assim, no Extra da Guarapiranga, e era vermelha e branca, assim, maravilhosa. Eu falei, vou comprar essa Kombi. E aí anotei o telefone do cara, e liguei. E aí o cara era até meu vizinho de Zona Sul, lá no São Luís. E aí eu fui conversar com o cara e comprei a Kombi do cara. E eu lembro que eu fui de Kombi pro rolê. Eu acho que o rolê, esse primeiro rolê, acho que foi o Java do Holy Club. Assim, o primeiro ano do Java, mas já tinha uma turminha que se encontrava no Bar do Alemão. E quando eu cheguei, eu não me recordo exatamente quem falou. Acho que talvez tenha sido o Will. Que chegou e cadê o Jurássico? E aí eu falei, pô, mano, cara, bati o carro, não sei o que e tal, mas eu comprei outro. Pô, o carro que você comprou, cara, qual que foi? E aí aquela Kombi vermelha e branca ali, ele falou, porra, brother, você largou um pau velho daquele pra pegar uma Kombi, mano. Uma Kombi, cara, você é muito Jurássico, mano. Jurássico é você. E aí naquele rolê ali começou, aí quando eu ia tocar, a galera, pô, Jurássico. Aí começou a me chamar de Jurássico. Até então era o Jurassic Sound DJ Alex, né? E Select, Alex, sei lá. Mas aí ali transferiram o apelido do carro pra mim. Caramba, tipo, apelido a gente não escolhe, né? O apelido que escolhe a gente, né? A gente tipo, pega e foda se desencilhar, assim. Foi uma conjuntura de fatos, né? Os carros velhos, eu já tava na onda do ska, do Rocksteady, aí, puta, caiu que nem uma luva, né? Aí virou o Jurassic Sound e a ideia do retro, do old school, do vintage no sound system, ela existia. Então assim, pô, vou comprar uma Garrard 4HF vermelha e branca, que é a mesma que usavam na Jamaica na década de 60. Vou fazer os meus cases de madeira, porque eu quero ter uma coisa mais rústica. Mas ao mesmo tempo, a coisa do sound system, os conectores era a tomada, né?
Eu lembro que eu fiz uns conector bacana, mas, cara, o meu primeiro sound system mesmo que eu montei, depois de 2005, eram umas caixonas, assim. Até que eu comprei a caixona tal, e coloquei os alto-falantes nela, mas eram dois subs, e um driver e um tweeter. Mas eram umas caixas, né? E aí a gente ligava aquilo ali, mas aí eu falei, vou montar meu primeiro sound system. E aí eu arranjei um marceneiro na quebrada, e o marceneiro entrou na vibe de fazer as caixas, apesar de não ser muito a onda dele. E junto a gente construiu. Fizemos scoop, né, bem rústico pra caramba, fizemos as caixas e tal. Só que ninguém entendia muito de eletrônica. E nessa época do meu primeiro sound system, o Luiz, que era o mano que entendia um pouco mais de eletrônica, ele já tinha saído. Então eu tava meio que sozinho. Eu tava, acho que eu. Não sei se eu tava sozinho ou eu tava com o Lucas Corpo Santo nessa época. Mas. E aí eu fui montar o som com ele. Ele chegou na parte da eletrônica e tal. E aí a gente, cara, comprou os conector, ligou tudo bacana, spicon, nananã. Mas não funcionava. Porra, não funcionava. Cara, a gente não sabia fazer aquilo funcionar. E eu falei, porra, as outras caixas eram tão facinho, cara. E aí vai. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Ter tomada aqui. Aí, o marceneiro falou pra mim, não, cara, tomada é uma maravilha. Tomada, você imagina, você coloca aqui 3 pinos e pá, cara, não solta, não tem ruído. Ao contrário, né, cara? O tanto de ruído que o negócio. E eu fui, puta, não, maravilha. Então foi um meio a meio, sabe? Algumas coisas foram propositais e outras aconteceram. Tipo, esse sound system nosso, todo rústico de madeira pesada pra caramba, largo, que é uma largura que eu não sei de onde a gente tirou aquela loucura de largura. Eu lembro que às vezes alguém vinha falar pra mim, cara, você, quando desenhou o Scoop, você fez inspirado no Scoop do Tube? Aí eu falava, não, por quê? Não, porque o Scoop do Tube é aquele largão com um falante de 15, é igualzinho o seu que é mais largo. Eu falei, cara, saiu assim, na verdade, eu e o marceneiro, acho que erramos, até gastei mais madeira do que deveria. E aí essas coisas mais rústicas foram ficando assim. E o que acontece? Eu fui aprendendo andando, né, cara? Tipo, fui aprender a mexer numa potência, num equalizador, num crossover, num compressor, nessas coisas, tudo andando. Então, tipo, eu não tinha um compressor. Aí eu trabalhava só com equalizador. Aí eu falei, puta, mas aí precisa de um crossover. Aí eu já tinha tocado, cara, 3 festas só com equalizador. Aí ficava aquele som meio, né? Aí vai melhorando aos poucos, mas até chegar num modelo ficar mais ideal, aí já tinha ganhado fama, né? Já tinha, tipo, puta, o som dos caras, uns achavam uma bosta, outros achavam, não, é diferente, porra, tem um astral, tem aquela coisa, vai na jamboree, o som da jamboree é diferente. É diferente, mas nem sempre foi proposital. Eu lembro que muitas vezes a gente tava tocando, queimava um Twitter, e eu ficava doido no meio da festa, eu falava, puta, cara, queimou o Twitter. E a galera parece que quando queimava, desligava um Twitter, ficava um pouquinho mais grave o som, a galera achava que era proposital. E aí a vibe aumentava. E eu tava derretendo de nervoso, assim, meu, cara, queimou, não vai ter agudo, a festa acabou de começar. E aí o Greg vinha e falava, ah, mas, cara, tá ruim, mas a galera tá curtindo. Falava, bom, vamos indo, mas nunca foi o objetivo. Eu sempre tentava melhorar, mas demorou pra caramba pra chegar num formato ideal. Sim, acompanhei muito, assim. No começo, sempre foi com vinil? Começou já tocando vinil? Começou, ou tipo, vou tocar com CD, vou fazer de alguma outra forma? Não, você já colecionava disco? Esse lance do vinil, eu acho que, assim, sempre foi vinil, desde o começo. Ainda tinha a onda, né, de só disco original, de época. Isso também contribuiu para a coisa do Jurássico, né? Mas porque eu tinha uma onda de colecionar disco. Então, antes de colecionar disco de reggae, eu já tinha herdado discos, alguma coisa do meu pai e da minha mãe, assim, uma coleção muito básica, sabe? Mas de coisas fundamentais da música, tipo a Roberto Carlos e Ray Charles, tipo, tinha muito disso, uma coisa do Trio Esperança. Então eu gostava de disco, eu gostava de música. Minha mãe sempre foi muito musical, assim, sempre escutou muito música na minha casa para qualquer tipo de atividade. Então, quando os discos ficaram de lado, ficou também um aparelho de som, 3 em 1. E eu pegava aqueles discos, escutava. E aí quando mais moleque, ali 12 anos de idade, 13, eu gostava de rap. Então o que eu fiz? Eu comecei a comprar disco de rap. Eu tinha um equipamento, né, na minha casa. Então aí, puta, gostava de rap nacional, os Racionais. Na época que saía, eu
comprava baratinho. Então comprava o Racionais ali. Aí depois fui mais para um lado do punk, do grindcore, não sei o quê. Comecei a comprar disco de punk nacional, o Sub, o Cólera, né, esses grupos da época, Ratos de Porão. E aí, quando eu cheguei no reggae, foi a mesma coisa. Eu falei, pô, eu quero discos de reggae. E aí eu comecei a procurar discos de reggae aqui na cidade. Mas não achava muito, né? Você ia no sebo, não tinha, tipo... Eram poucos sebos que tinham uma parte de reggae, e mesmo assim era muito pouco a coisa que tinha. Tinham aquelas coletâneas nacionais, de dancehall, ou de hits, comprava tudo aquilo. Os Gregory Isles, comprava tudo aquilo. Então eu ia comprando. Eu lembro que teve uma época que o Johnny Bigu, o finado Johnny Bigu, na loja dele ele tinha uns discos, ele ficava sempre aquela coisa misteriosa, guardada ali, uns compactos, e ele só mostrava para alguns. O Johnny era uma figura, era um personagem singular. E aí eu lembro que eu fiz amizade com o Johnny, ele começou a sempre me mostrar uns compactos, e eu ia comprando com ele. Então quando surgiu a ideia de tocar, esse meu amigo, o Louis, ele entrou com mais equipamentos e eu entrei com mais discos. E aí quando a coisa ficou animada, que eu falei, pô, vamos continuar, eu comecei a procurar discos em outros lugares. E aí, inevitavelmente, teve que entrar na internet, procurar. Na época, acho que não existia o Discogs, então era o eBay. Então, puta, fiz um cartão e ali todo mês pingava, comprava um cartãozinho. Então, assim, à época tinha essa onda de ser só disco. Eu falei, cara, eu quero tocar disco, tem que ser disco, igual na Jamaica era disco, igual não sei o que era disco, tem que ser disco original de época para dar uma. Assim, isso tudo tem que ser contextualizado dentro do tempo, né? São 16 anos atrás. Hoje em dia, continuo acreditando no disco, continuo colecionando, continuo comprando, continuo só tocando disco. Mas se me perguntarem, tem que ser disco? Eu falo, claro que não. Tem que ser música. Você aí, cara, você escolhe, tá ligado? Como você faz. O importante é não ficar parado, né? Ah, puta, queria fazer um rolê na minha quebrada, levar um reggae pra galera, mas os discos estão caros, o dólar. Pô, mete um computador, mete, sei lá, o que você quiser. Só não deixa de fazer. Aí depois vai entrar numa outra esfera, ah, mas o DJ, não sei o quê, que os grandes DJs, né, mais velhos, eles discutem muito, é outra esfera. Então, assim, eu acho que a gente tem que contextualizar o tempo, essa outra esfera, e a vontade de fazer a música, que é mais importante do que colecionar disco. Boa, eu concordo também. É, E assim, você começou, né? Teve essas primeiras movimentações, mas quando você acha que foi tipo a virada da chave, assim, que você acha, tipo, pô, agora é sério, sabe? Tipo, foi quando você conheceu os meninos, foi quando você quando juntou com a UNB, que aí você falou Jurassic Sound, UNB, a mesma galera, aquelas primeiras festas no CCPC e tal, que acho que foi as primeiras festas fechadas que vocês estavam produzindo, né? Acho que eu me lembro que eu já acompanhava o blog da UNB e a UNB convidou o Jurassic Sound para tocar na festa da UNB e aí virou a mesma crew, assim. Como é que foi essa virada da chave? Foi nesse momento? Cara, assim, eu acho que mesmo no começo, quando a gente já estava junto, essa virada de chave, ela não se deu assim, tipo, vamos virar a chave, pessoal. Eu acho que isso não aconteceu de maneira muito formal, sabe, entre nós, tipo, vamos virar a chave, vamos nos profissionalizar. Acontecia que a cada edição a gente tentava melhorar um pouquinho mais para que fosse legal para quem tivesse e legal para a gente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o marco é mesmo o ano de 2008, 2009. Porque se a gente for pensar, quando eu comecei em 2005, em 2006 estava rodando quebrada, cantinho para fazer festa. Tinha uma casinha na Vila Madalena, que eu acho que a gente fez em 2007, eu não lembro. Isso, Instituto Jovem. Acho que 2006, 2007 fez uma festinha lá, fazia festa nesses cantos. Quando eu estava tocando em Osasco com o Magrão da Mofo, ele uma vez decidiu fazer uma festa entre os DJs de disco que existiam na cidade e os DJs de MP3, foi como ele colocou.
E aí foi convidado o pessoal da UMI e convidado eu também. Então a gente se encontrou ali e eles realmente, eu já conhecia o blog também, eu já tinha o Jurassic Sound e conhecia o blog deles. Então eu usava o blog deles para encontrar música também, para depois procurar em disco. E quando eu encontrei eles, eles me convidaram para tocar na primeira festa deles, naquele mesmo ano, no fim do ano, porque eles acharam legal que eu estava tocando ska ali, né, tinha uns discos, DJs e tal, e eu fui tocar. E ainda com esse meu primeiro som que cabia num gol, e foi super legal. Até brinco que se não fosse eu nem ia ter festa de discotecagem, porque os meninos, tipo, eles montaram a festa, mas, tipo, ninguém entendia de festa, não tinha um equipamento de som. Lembro que tocou o Dudu do Ministério Público e, tipo, pô, o Dudu chegou lá com os discos dele e não ia ter tocar disco, tá ligado? Mas aí beleza, cheguei os tocar disco, as caixas tal. Dudu tocou, eu toquei, teve banda. E aí já foi, pô, a empatia rolou na hora ali, a amizade já tava rolando. E os meninos falaram, volta pra tocar na segunda. E na segunda eu voltei, meses depois. E já na segunda eu convidei os caras para fazerem parte do meu som, que era o Jurassic Sound, que era então até então eu e Lucas Corpo Santo nesse momento. E eles me convidaram para fazer parte da Jamboree. Então eu passei a escrever para o blog, enfim, usar o nome Jamboree e eles juntos comigo no Sound System. Tanto que foi ali, acho que a gente pode considerar uma virada de chave esse momento. Eu não me recordo o ano, mas acho que é 2007, porque é justamente quando a gente faz a gente funde e o Sono, por exemplo, ele resolve ajudar a montar a caixa de som. Eu já estava montando. Então o Sono pegou e falou, não, eu quero, mano, se tô dentro, eu quero investir. Aí foi, montou 2 caixas de som. E aí a grana da festa começou a voltar. E a gente falava assim, o que a gente vai fazer com essa grana? Pô, vamos comprar uma potência. Vamos dar entrada numa potência. Então em 2007 a gente começou a criar a ideia de que assim, isso aqui ia ser uma festa de um blog, uma reunião, uma vez por ano, em nome da música jamaicana antiga, e que até então a gente achava que só a subcultura ia abraçar. Mas 3 edições depois a gente entendeu que a galera que frequentava as outras festas de reggae, ou a outra festa de reggae do Dub Versão, também ia à nossa festa. Não tantos deles, mas eles iam. Iam pessoas perdidas, e era amigo do amigo, então era subcultura e mais tudo isso de gente. Então a gente decidiu de que não ia ser mais uma reuniãozinha uma vez por ano, que a gente ia fazer todo mês. Mês sim, mês não, que acabou sendo mês sim, mês não. Então ali foi uma virada de chave de assim, vamos manter isso aqui como uma festa, um baile sound system de música jamaicana antiga. Acho que foi tipo a 3ª edição que a gente decidiu que ia ser um baile de sound system de música jamaicana dos anos 60. Até então a gente era muito quase que radical, né? Tipo, 70 tocava, 71 tinha que ter certa sonoridade, 72 já, pô, tá, não, aí já tá as vésperas do Catch a Fire, não vamos tocar. Tinha essa coisa. Então, você acha que essa ideia, assim, de ser mais estrito, tipo, se identificar mais com o skinhead reggae, com a pegada do skinhead, partiu mais da UMB, porque o Jurássico até então ele tinha uma visão mais ampla, a coleção do Jurássico ela era mais ampla, mas a partir do momento que Jurássico e UMB começam a trabalhar junto e a festa começa a dar certo, vocês falam, a gente vai fazer esse recorte histórico e vai trabalhar nessa linha e assumir essa identidade. Na verdade, não. Eu já tinha uma coleção até um pouco mais ampla, mas por acaso ela estava dentro de um momento do espaço de tempo da música jamaicana muito próximo do começo dela. Então eu tinha alguma coisa de ska, tinha rocksteady, estava meio flutuando ali. O meu ouvido, antes de conhecer eles, ainda também era mais... Eu entrei no reggae por outra porta, né? Eu não entrei no reggae pelo roots, eu entrei realmente no reggae pelo reading, né? Pelo real rock e tal. Então eu estava flutuando ali. Quando eu conheci o Lucas, ele estava justamente abrindo mão da coleção dele de roots, e o Lucas era um cara louco do Twinkle Brothers e tal, para investir nesse lado dos anos 60 do reggae. Então quando eu encontrei o Lucas, a gente já estava meio se afinando por esse caminho. E aí quando veio a UME, aí a gente acertou de vez. Tanto que na 3ª edição também é a última do Lucas. Então assim, a gente estava acontecendo naquele momento... Estava acontecendo naquele momento essas uniões, mas ao mesmo tempo já era meio que desenhado que a nossa vibe era nos 60. O que acontece na UME, a gente comprava
à época, um discurso de desmistificação da coisa do skinhead, da subcultura. Era quase que uma espécie de afronta mesmo, sabe? As pessoas consideravam que o skinhead era o careca, que enfim, ele se considera que seja, mas consideravam que o skinhead podia ser nazista, e assim, por mais que existam, né, todas essas variações, a coisa começou de uma outra maneira. Então a gente abraçou a coisa de desmistificar. Eu, por empolgação, por vibe, por querer quebrar esse paradigma, o Greg fazia parte de subcultura, de fato, e as pessoas que seguiam a gente, muitos eram de subcultura. Mas eu fui mais para ajudar a desmistificar, sabe? Acho que a gente tinha uma onda que, assim, sabe? A gente tocava de terno na festa, usava sapato, e era uma coisa assim para falar, olha, o reggae não necessariamente precisa ser vermelho, amarelo e verde, o reggae não necessariamente precisa ser dread, e não sei o que, e tal. Era uma coisa de contestação, né? Todo mundo era muito mais moleque, então queria contestar um pouco ali, e isso funcionou por muito tempo, assim. Funcionou no sentido de funcionar pra gente, né? De a gente acreditar que aquilo era um objetivo principal. E aí depois, com o tempo, um pouco mais de maturidade, você vai colocando, você vai encontrando outras nuances, outras coisas talvez mais relevantes e mais importantes dentro de uma cultura tão grande que nem a cultura jamaicana. Então a coisa vai ficando menos radical e um pouco mais consciente. Consciente no sentido de, cara, eu acho que aqui eu cumpri uma missão e a missão maior é essa aqui e vamos nessa, sabe? Acho que tem muito a ver com o tempo mesmo e maturidade. Acho que na adolescência todo mundo tem essa propensão a querer, né, se chocar de alguma maneira, e ali a gente tinha encontrado esse caminho. E, curiosamente, o reggae estava nele, né? Às vezes a pessoa pode imaginar que o reggae não é uma música para fazer esse tipo de movimento, mas é super. Sim, sim. Reggae, punk, a gente. Isso é subcultura, né? Pra uns o reggae é uma coisa super pop, né? Tipo, super mainstream, mas pra outros é uma coisa assim, tipo, a gente abre buracos pra caçar coisas, pra tirar ideias e cada um se identifica mais com um lado. Cara, bom, então vocês começaram essa movimentação no CCPC, a festa Jamboree e tal. E aí começou também a sentir uma necessidade, porque naquela época estavam começando a pipocar outras equipes em São Paulo, né? Fazendo festas de rua, nas quebradas e tal. E vocês pegaram e falaram, meu, vamos fazer lá no centro, né? Tipo assim, a gente não ouvia falar de Jurassic Sound fazendo festa mais no Capão Redondo, ou tipo na Zona Leste, ou sei lá, em Santana. Onde que você ia ter um Jurassic Sound na rua? Lá na Sé. Qual que foi dessa ideia de fazer na Sé? Foi primeiro vocês fizeram ali do jeito informal e depois teve a virada ilegal? Ou a primeira vez que vocês estiveram lá foi na virada ilegal e vocês viram que o lugar era legal e começaram a ocupar mais? Na real, cara, no começo da coisa, por mais que, por exemplo, a UMI tivesse as subculturas junto dela e o Java tivesse a galera do reggae propriamente dita junto dele, a gente dividia público, né? Então o público era uma massa só. Algumas pequenas variações nas festas, mas era uma massa só. Não era uma coisa tão forte, difundida que nem é hoje, né, cara? Todo canto que você vai tem um sound system numa quebrada de São Paulo. Então eu que era de quebrada, lá do Jardim São Luís, tal, nasci, fui criado, São Luís, Parque Santo Antônio, Piraporinha, Jardim Ângela, Parque Regina, Pirajussara, eu saía da quebrada para ir pro rolê antes de tocar, antes de qualquer coisa, eu ia pro centro. Era onde tinha o movimento, né? Tinha pouca coisa lá. Quem representava a quebrada ficava na quebrada mesmo, a gente sabe quem era. Era o rap, era o samba, né, o funk, eram esses ritmos. O reggae ele não estava exatamente na quebrada como festa. Então, quando a gente foi fazer a nossa festa, a gente falou, cara, a galera do reggae tá no centro. Então a gente foi pro centro, foi procurar lugar. E aí rolou o CCPC. Quando a gente decidiu fazer festa de rua depois do CCPC, antes do CCPC, eu cheguei a tocar, né, que nem eu falei, no Grajaú, Vila Nova Cachoeirinha,
enfim, em outras quebradas. Mas quando a gente decidiu, depois do CCPC, voltar para as festas de rua, a gente decidiu que a gente ia continuar explorando o centro. E aí a ideia era, vamos ligar o som na porta de um boteco, sem burocracia, no meio do centrão, que a gente sabe que vai ter pouco problema com polícia, pouco problema com, tá ligado? Tô no centro, locomoção. Então a galera que vai na nossa festa CCPC pode vir aqui. Ficava quase como um agradecimento. Periodicamente a gente agradecia a galera que apoiava no evento fechado com um evento de graça na mesma região. Pra gente, a gente achava que, cara, se eu levar pro Capão Redondo, se eu levar pra minha quebrada no São Luís, será que a galera vai? Né? Não havia essa consciência de, pô, se a galera não for, a gente trabalha a galera daqui. Que acho que é uma consciência que existe hoje, né? Não tinha. Então a gente, não, vamos fazer lá. E a galera também se deslocava. Mesmo a galera da quebrada ia para lá. Então a gente começou a fazer nos bares. Primeiro na Santa Cecília, depois aí a gente foi para fazer na Sé. E aí eu lembro que, enfim, já consolidado ali, 2008, acho que foi a primeira festa no Boteco, ou 2007, eu não lembro. A gente convidava quem tocava na época, né? Então, todos os sounds, Rei Rim, que era do Jalê, o Boomshot, do Will, Zion Brothers, do Rafa, ou Pica-Pau, todo mundo que tava na época tocava com a gente naquele barzinho ali, meio que na celebração de fim de ano, reunia todo mundo, e aí depois começou a tocar, uma vez a cada 3 meses, estava ali, até o dia que a gente, cansado de inscrever projeto para virada cultural, decidiu pedir para dona do bar cara, olha, vai ter a virada, vai estar cheio de gente, ninguém vai conseguir vir aqui perguntar se eu tenho um ofício, um edital, não sei o que, um papel, se eu estou de fato na programação. Porque ninguém faz isso, tá todo mundo dentro da programação, quem vai falar que a gente não tá? E aí ela falou, é verdade. E aí a gente divulgou a Virada Ilegal, que já era um bar que recebia a festinha há algum tempo. E deu super certo por um tempo. Tanto que eu lembro que na segunda ou terceira edição, né, num dos raros momentos onde a imprensa deu espaço, né, para a nossa cena, ou para os nossos movimentos, a revista Veja resolveu cobrir uma virada. Então, olha onde, a revista Veja São Paulo. Lembro que foi a capa da Vejinha, a virada que não está no papel. Os caras foram lá, fotografar a gente, pegar a caixa de som na quebrada, levar para o centro, acompanharam a gente até o final. Rolou uma coluna lá na revista Veja São Paulo. E isso 2009. Então, acho que a gente tinha essa ligação com o centro justamente porque a gente acreditava que ali a gente ia movimentar mais. E, de alguma maneira, a resposta era positiva. Seja nas festas pagas, seja nas festas de boteco ou na Virada Ilegal, que, sei lá, na terceira edição a gente falou, vamos precisar tomar algum tipo de atitude, porque tem 3, 4 mil pessoas aqui, né? Então o que a gente vai fazer com tanta gente numa próxima? E né, a virada vinha, clima esquentando. Então a resposta de alguma maneira era positiva, mas tinha esses pontos, né? Sim, e é engraçado, né? Porque nessa época, como posso dizer, com muito pouco, né? Porque o seu som era uma gambiarra. Vocês estavam com muita vontade de fazer as coisas. Vocês acabaram sendo protagonistas, pioneiros em várias frentes que assim, mesmo que vocês não tivessem um produtor por trás de vocês falando para vocês, faz isso, faz aquilo, o brilho de vocês ali do trabalho via-se, né, essa questão do amor, da vontade, começou a acontecer várias coisas para vocês. Eu acho que o fato do blog já trouxe essa carga, acontecer ali aquela coisa da MTV, mas assim, teve o blog, vocês lançaram aquela rádio de internet aquela vez. Foi a primeira experiência de uma rádio ali de internet que conectou todo mundo. Aí a galera ficava no chat, uma coisa que hoje seria as lives, seria Era uma coisa que não tinha nem Facebook naquela época, né, meu? Eu via que vocês eram pioneiros nessas paradas, mas assim, cara, vocês se jogavam, botavam a marca de vocês lá. É o IMI que tá fazendo. E a parada acontecia, tá ligado? Assim, vocês não tinham nem
uma história, assim, você não tinha aquela. Não. Putz, mano, sabe? Mas é os caras. Não! É os caras que chegou agora aí, acreditou, tá fazendo, sabe? Isso foi a virada ilegal, isso foi, tipo, foi o blog, foi várias coisas que foram acontecendo, até os artistas que vocês foram trazendo, mas os caras são produtor de evento, os caras são. Quem eles são? Tipo, não, são caras que estão acreditando e estão fazendo. Tudo isso, né, que você bem resumiu, foi justamente movimentado por uma paixão muito grande, tá ligado? E era uma paixão que meu, 5 moleques junto dividia. Então era eu, Greg, Luiz, Sono e Nego, que chegou um pouquinho depois, mas estava ali também no princípio da coisa. Todo mundo dividia uma sede de conhecer e de dividir, que ela não dava nem muitas vezes tempo, tá ligado? De, pô, deixa eu conceber aqui o que eu tô aprendendo, lendo, e depois eu vou depurar e vou colocar de alguma maneira pra fora. Não, tipo, cara, tava lendo o livro aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Vou escrever um post no meu blog. Ah, puta, acabei de ler a contracapa de um disco. Porra, vou subir esse disco no blog. As pessoas precisam saber. A gente tinha essa sede, essa paixão e aquela coisa de moleque, de jovem. Então a gente queria movimentar. A gente tinha na nossa cabeça uma coisa assim: as pessoas precisam conhecer que existe Jamaica antes de Bob Marley. A gente tinha essa filosofia. Então essa sede, ela ajudou a criar primeiro o blog e o Sound System, a festa, aí depois vieram todos os outros ativos, né? Tipo, cara, o que mais que a gente faz para atingir mais gente? Puta, vamos fazer um podcast? Fizemos um podcast. E esse podcast, surpreendentemente, deu certo. Era um formato que, né, hoje em dia você fala podcast, você fica até clichê, ninguém aguenta ouvir falar mais de podcast. Todo mundo tem uma dica de podcast. Na época eu não sabia o que era podcast. Eu lembro que acho que o Greg chegou para mim e falou: fazer um podcast? Ele é jornalista, estudando formatos, né? Falei, vamos, o que é? Tipo, vamos, o que é? Ah, é isso. Não, demorou. Gravamos 1, gravamos 2, gravamos 3. Curiosamente, uma pessoa que frequentava o blog para fazer download dos discos trabalhava na MTV. Então, cara, eu quero dar uma grana para vocês, eu quero dar um espaço para vocês. E a gente, aquele pé atrás. Ah, não, mas a gente é punk, a gente é do it yourself, a gente é nós por nós mesmos. E não, vamos fazer o corre, não quero saber de nada. E o mano falou: não, pô, legal. Cara, eu também sou bacana, eu também sou legal, a MTV pode ajudar. Deu um espaço na MTV, a gente acabou aceitando. Funcionou por um ano. Ah, pô, foi animal, cara. Tocamos em festa da MTV, derrubou o site da MTV, a primeira edição do blog lá, aquela loucura. Caiu fora o podcast, saiu da MTV, vamos fazer outra coisa. Que a gente vai usar? Fazer uma rádio. E aí monta uma rádio. Então era aquela sede de fazer coisas, de divulgar. A gente tinha na nossa cabeça de que a gente tem um trampo urgente, que é divulgar que existe mais coisas na Jamaica além do Bob Marley e do reggae que todo mundo conhece. E isso passava também, festa na rua, por festa. Ah, puta, mas o som era meio mambembe. Puta, o disco era meio chiado. A gente fala, cara, se a pessoa não tiver a fim de colar no rolê, não quiser escutar, porque o som tá ruim, é beleza, alguém vai querer, cara. E realmente, aparecia, ia colando a galera. Sim. Eu acho que porque aquele momento era um momento onde isso tinha que acontecer. Sim. Não, e aconteceu que vocês formaram uma cena nova na cidade que, tipo, começou a surgir um público, uma cena, novas festas, novos seletores que foram crias da Jamboree. Tipo, até então não tinha festas de oldies, né? Aí virou oldies, né? Tipo, não se falava mais rolê de skinhead, ska rocksteady e tal. Então vocês começaram, tipo, a influenciar toda uma galera, influenciar uma cena que não era só musicalmente, né? Tipo, às vezes vocês saíam também pra dançar com a galera, então era uma parada que falava, mano, tipo, tá um organismo vivo, tá ligado? Tipo, tá a mesma coisa que tá acontecendo, assim. Assim, a gente brincava que quando a gente começou, a gente ajudou a mostrar que festa de Sound System não era uma festa exclusivamente de roots dub music, né? Não era. Podia ser qualquer coisa que você quisesse da música da Jamaica. E não necessariamente da Jamaica também, porque convenhamos, a tradição de festa de aparelhagem no Brasil ela é muito grande, né?
tem aparelhagem de black music em São Paulo e Rio de Janeiro na década de 70, tem brega no Pará, tem funk, tem aparelhagem pra tudo. Então, tipo, eu acho que aquele momento que a gente começou, a coisa era muito vista como sound system dub, sound system roots reggae. Tanto que quando a gente começou nessa festa, às vezes as pessoas brincavam o dub do Jurássico. Brincavam não, falavam. Ou no dub do Jurássico. E, tipo, chegava lá no dub do Jurássico e tava tocando tuts. E aí ajudou a desmistificar de que necessariamente tinha que ser um estilo de música caso fosse sound system. Porque não era. Né? A gente estava ali tocando as coisas mais cantadas, e aí eu acho que também por tocar essas coisas mais cantadas, mais que todo mundo canta no mesmo som, na mesma voz, acontecia essa vibe de cara, a gente não fazia puxadinho, tocava no meio da galera, então, né, ficava ali, cantava junto, pulava, gritava, voltava, esbarrava no toca-disco. Tinha, acho que essa paixão que a gente nutria, que movimentou tudo isso que eu falei, ela também era dividida ali no momento da Jamboree. As pessoas que iam, elas tinham a mesma vibe. Sim. Então não tinha como a gente não se conectar. Não tinha como não tocar Pressure Drop e derreter. Uhum. Tá ligado? Até hoje, na real, né, tanto tempo depois, quando é uma Jamboree e quando eu toco tuts, é diferente. Tá ligado? É diferente. Toca em tudo quanto é casa da cidade. Beleza, mas na Jamboree é tipo ali os mesmos doentes, todo mundo com a mesma história, então a gente se conecta. Interessante, não, é surreal, assim. Eu conheci muito indo nas suas festas. E uma coisa importante também que eu sempre observei, que, putz, mano, a Jamboree, ela também tinha a You and Me, a Jurassic, assim, o rolê de vocês sempre valorizou também, tipo, mano, os músicos, né, tipo, mano, as bandas, assim, sempre teve, na medida do possível, bandas, apresentações ao vivo ali, né, com algumas bandas que estavam fazendo o rolê do ska acontecer, né, tanto a galera do Paraguai, da Argentina, mas como brasileiros, até chegar no ápice ali, que foi o Brasilites ali. E como que foi isso, assim, vocês falaram, vamos colocar banda, ou a parada vai ser sound system, e tipo, e vocês nunca pensaram, vamos fazer um selo? A gente pensou pra caralho, mas imagina mais um projeto, não ia dar conta, velho, não ia viver, tá ligado? Não ia. O computador da minha casa ficava 24 horas ligado, tá ligado? Porque tinha rádio 24 horas e tinha que ter um computador mandando música. Quando acabava a energia na minha casa, uma coisa, liga sono, liga o teu computador. Aí corria o sono, ligava lá e botava um shuffle. Isso porque a gente ainda tinha que entrar ao vivo, então você imagina mais projeto, não dava. Mas pensamos várias vezes. Até porque é isso. Nessa missão de mostrar que a música da Jamaica podia ser muito mais, e era muito mais do que só Bob Marley, que a história começava bem antes, a gente olhou e falou, cara, tem um monte de gente fazendo aqui também, ska, fazendo justamente o que a gente vai tocar em disco, por que não chamar esses caras? Né? A gente vinha de um momento de muita de alta, né, do reggae nacional. A gente tinha muitos shows em Encontro das Tribos, a gente tinha altos shows do circuito reggae. Cara, eram 20, 30 bandas de reggae, mas você não via ska lá no meio. Né? No máximo você tinha alguma banda com já uma influencinha aqui ou ali, como o próprio Leões de Israel, que apesar de não tá tocando ska nas primeiras apresentações, você ia lá, você vê os caras tocando Black Uhuru e tal, mas quando a gente começou o nosso, depois dessa alta do reggae nacional, a gente falou, é a vez da gente também botar em evidência, os caras estão fazendo. Então tinha, sei lá, Firebug, King Hassan Orquestra, Pinguins Tropicais, eram tantas bandas que tinham ali, ajudou até a fomentar uma pequena cena, né? Acho que a Jamboree eu lembro que a cada edição a gente recebia mais material de bandas, e em algum momento a gente tinha 2 bandas numa festa só. Então a gente nunca quis monopolizar no sentido de, não, vamos tocar só o que é original da Jamaica, só o disco, só, não. Cara, se a gente está nesse trampo, a gente tem que mostrar que tem outras pessoas conectadas. Isso vai agregar valor. Isso vai mostrar que existem pessoas em torno desse pensamento. E foi assim por um tempo. Eu acho que, na verdade, quando a gente vai à Jamaica e começa a pensar em usar esse background, mesmo que ainda muito primário,
desses shows que a gente fez, a gente vai à Jamaica e pensa, vamos trazer os jamaicanos, é que quando a coisa vira um pouco, né? A gente começa a focar mais na coisa do jamaicano, e aí também vai diminuindo o número de bandas de ska, e aí vai mudando, né? Eu acho que a gente passou até 2011, que foi o nosso primeiro show jamaicano, a gente passou, são 5 anos, fazendo shows de banda nacional. Então é um ciclo natural, né? A gente veio nesse caminho, fez o loop, e aí, pô, chegou nesse outro caminho que a gente começou. Bom, começou essa explosão, né? Vocês fazendo as festas e as viagens. Como que foi? Vocês já tinham uma cena também pequena ali do Rio de Janeiro, ali com a Bangarang. Tinha os caras ali, o Rod Boss em BH, tipo, alguma coisa ou outra ali em Curitiba, no interior ali, o Ganja Groove e tal. Como é que foi, assim, os primeiros convites? Como que foi que vocês falaram, meu, agora Jurassic Sound vai viajar, vai tocar em outros lugares? Curiosamente, você citou as duas primeiras viagens que a gente fez, que é Rude Boss em BH e Bangarang no Rio. Quando a gente começou essa coisa em São Paulo, o blog era um ponto de encontro, né? Você tá ligado? Então as pessoas estavam lá baixando, aí teve rádio, teve podcast, aí do Orkut tinha comunidade, aí depois foi pro Facebook. E a gente sempre fez questão de comunicar com as pessoas, né? A gente sempre quis responder comentário de blog, responder comentário de comunidade de Orkut, e criar página e responder post por post. Então a gente estava muito conectado, as pessoas estavam ali, e a gente divulgava o nosso trampo aqui. Então, rapidamente, algumas pessoas se identificaram. Então eu lembro que, eu não me lembro qual foi a minha primeira viagem, mas uma das primeiras foi para Belo Horizonte, no Rude Boss. Então os meninos tinham acabado de começar lá, e não, vamos chamar a UMI porque, pô, os caras inspiraram a gente. E fomos a BH. Chegamos lá, encontramos uma festa maravilhosa, uma festa linda, num lugar diferente, totalmente profissional. A Jamboree ainda era anárquica ali, aquela zorra toda, e os Rude Boss já estavam no outro nível, 2 Techniques, o clube, tinha comida, cara. Você tipo, meu, tem comida no rolê dos caras, pelo amor de Deus, isolamento acústico, aqui não vai vir polícia, aqui não vai cair um pedaço do teto. Então, a gente fez esse primeiro rolê. Aí chama pra ir no Rio de Janeiro, outra vibe. Lapa, Reduto da Boemia, pô, legal. E aí o cara que viu que a gente foi em BH e no Rio, o cara fala, pô, tem uma cena de reggae aqui no meu Ceará. Então, cara, o cara tá fazendo Sky Rocksteady, mas é tudo Jamaica, e seria legal ter ele aqui pra justamente colocar uma outra linguagem dentro do que a gente tá fazendo. Então aí vinha um convite do Ceará. Na maioria das vezes ia eu, porque cada um tinha um trampo, e eu acho que nesse período de tempo, ali de 2009 até 2011, uns 3 anos eu fiquei só com música. Assim, aos trancos e barrancos, mas fui. Falei, não, fazer só isso. Às vezes fazia uma outra coisa, né? Mas fui só nessas. Então rolavam os convites, esses primeiros convites. Algumas vezes eu ia acompanhado, por exemplo, a primeira viagem eu fui com o Luiz para BH. A segunda viagem eu fui com o Sono para o Rio de Janeiro. Mas quando eu fui para o Ceará a primeira vez eu fui sozinho. Mas começaram a aparecer convites. Primeiro do Brasil, né? Apareceram muitos convites. Curiosamente, os primeiros foram de lugares que não necessariamente tinham uma cena de discotecagem de reggae antiga, ela estava nascendo, e depois passaram a vir os convites dos lugares que já tinham uma cena de reggae ativa há muito tempo, mas que era outra pegada. Mas que a galera frequentava o blog, via os nossos materiais, ela achava legal e achava interessante levar essa outra visão para o rolê dela. Então aí veio, né, Ceará, Maranhão, Belém do Pará e outras capitais. Eu não lembro todas, tipo Brasília, porque Brasília, querendo ou não tinha uma cena de discotecagem, mas tinha muito regueiro de radiola lá na cidade de Satélites. E na América do Sul aqui, como é que foi ali? Que vocês foram pro Paraguai, pra Buenos Aires? Como é que foi? Vocês foram para alguns lugares? E esse também foi a mesma vibe. Acho que uma galera... a Argentina tem uma cena de ska nos anos 80 curiosamente forte, assim, dentro do underground. Então isso gera novos fãs do ska, Tio Tony e tal, na Argentina, mesmo que não tantos novos, mas sempre gera novos fãs. Então sempre teve uma ceninha ativa ali. Não à toa a gente tinha bandas lá, né? Satellite Kingston e Crab Corporation, Agrotones, e você tinha esses caras lá.
A Jamboree ajudou a reunir também os latinos aqui, né, os sul-americanos. Então, eu lembro que a primeira vez que veio um convite foi... Na verdade, a gente recebeu material da galera e achou, cara, que legal, tem uma banda de early reggae, e convidou os caras para virem aqui. Os tempranos, né? Tempranos. Os tempranos. E aí a gente convidou os caras para virem aqui. Era no CPC da Consolação ainda. Até então era só ska que tinha em São Paulo. E apareceu o early reggae dos tempranos. Os caras vieram aqui, já conheciam o blog, e retribuíram com um convite para lá. Aí de lá pintou o convite para Argentina. E da Argentina, convite para Colômbia. Então, quando essa coisa em 2009, 10 estava forte aqui no Brasil, em São Paulo, também estava forte, tinha esse revival na Argentina, também estava brotando com força no Paraguai, também estava acontecendo na Colômbia, aconteceu também no Chile e no Uruguai. Então, eu acho que foi um movimento meio que sul-americano. Quem começou, puta, cara, não sei. A gente participou? Participou. Não vou falar que a gente começou esse movimento, porque eu sei que tem muita gente envolvida. Mas a Jamboree, o blog, etc., a coisa da festa aqui, os vídeos no YouTube ajudaram a fomentar esse cenário sul-americano. Hoje, vocês, a Jamboree, com as conexões que vocês têm, vocês é a única crew, a única produtora que consegue fazer uma festa com o The Congos, com o The Mighty Diamonds, com o Twinkle Brothers, tá ligado? Então, tipo assim, vocês também se adaptaram aos novos tempos, né? Vocês mudaram algumas posturas, mudaram formas de trabalhar, se profissionalizaram, né? Mas e também os músicos que vocês gostam mais, ou que vocês também já estão falecendo, né? Tá cada vez mais difícil trazer um artista da era 60, né? Então, o que você espera? O que você acha que vai ser os próximos anos, se tudo der certo, né? Se não vier uma nova pandemia e tal? O que você espera disso? Vocês vão estar cada vez mais conectados com o Roots, com a Europa em si também, né? Com os artistas que estão lá, porque ou vocês vão tentar trazer jamaicanos mais novos também, vocês estão conectados com essa galera mais nova da Jamaica. Como é que você... O que você acha que vai ser dos futuros trabalhos, assim? Cara, eu acho que assim, lá atrás, a gente tinha esse objetivo primário, que era desmistificar que a Jamaica era mais do que Bob Marley e além, e que para trás do reggae tinha muito mais coisas. Eu acho que a gente bateu nessa tecla pra caramba até hoje, quando a gente vai tocar em um lugar novo ou numa discotecagem X, tal, a gente bate na tecla. Até hoje na nossa própria festa a gente fala, mas a gente sente que aquela ênfase que a gente dava, hoje ela não é tão necessária quanto antes. Eu acho que hoje a gente tem, cara, um outro cenário de curtir música, de descobrir música. Você tem streaming, você tem YouTube, você tem vários podcasts, todo mundo hoje tem conexão na palma da mão, então tá mais fácil você descobrir as coisas. Então eu não me vejo mais numa situação que eu tenho que lutar muito por aquilo. Claro que a gente não esquece, porque a gente gosta muito, né? E também porque a gente sabe, a Jamaica, apesar de ser rhythm and blues, boogie, jazz, mento, ska, rocksteady, early reggae, ela é, de fato, reggae. É reggae. O ritmo que representa a Jamaica, que é o cartão de visitas da Jamaica para o mundo, é o reggae. Então, assim, mostrar o outro lado é importante, mas é necessário entender que é o reggae o cartão de visitas da Jamaica para o mundo. É o ritmo que não morre, é o ritmo que não acaba, né? O ska acaba, o rocksteady acaba, o early reggae acaba. Ah, mas e o Tio Tony? Teve o Tio Tony, um outro movimento na Inglaterra. Ah, mas e a terceira onda? Uma terceira onda nos Estados Unidos, na Inglaterra. Você não tá vendo nascer um novo Scatalites na Jamaica. Os caras lá são reggae, dancehall, enfim, todas essas misturas, né? Que cabem dentro da onde? Cabe dentro do reggae. Não dá pra você puxar o trap pra dentro do ska. Ah, não dá? Fala, olha, cara, eu não vi. Se alguém vai inventar,
Depois fala que ouviu eu falar nessa entrevista e me dá um pouco de crédito, porque não tinha até então trap com ska. Mas, brincadeiras à parte, é o reggae, cara. Então o reggae, como o reggae nasce e não acaba, é ele que serve para mutações, para experimentos, e vai desaguar na Inglaterra, e vai virar música eletrônica, e que vai ter uma nuance bass naquela música nova que está surgindo, que remonta ao reggae. Ah, mas não tem, mas o DJ lá, ele sabe o que é U-Roy, ele sabe o que é Sound System. Então, a noção essas pessoas têm. Então, como é o reggae o ritmo principal, e hoje eu acho que eu não preciso mais ser aquele moleque de 18 anos, né? Eu fico mais à vontade em deixar as coisas fluírem, né? Como você falou, os artistas da velha guarda, dos anos 60, que a gente sempre buscou enaltecer, principalmente depois de 2010, que foi quando a gente começou a trabalhar com eles estão indo embora, né? Eles estão indo embora. Os caras que fizeram música nos anos 60 e que nasceram nos anos 30, eles estão indo embora. Então, a gente sabe que logo menos a gente não vai ter essa primeira geração. Ah, mas e aí o que vai ser? Cara, a Jamboree vai continuar aí. Hoje, a próxima atração da Jamboree, a gente que está gravando essa entrevista no fim de abril, a próxima que vai ser em junho, se tudo der certo, é um grupo consolidado no Roots Reggae, né? O Twinkle Brothers. Então, assim, naturalmente, a gente vai adentrando um espaço muito mais reggae, muito mais roots. Ah, mas você acha que você vai desaguar na nova geração ou nos artistas britânicos? Eu não sei. Eu não posso afirmar nem que sim, nem que não. Eu só acho que dentro desse espaço que a gente está falando, tem muito mais articuladores. Tem outras pessoas tão competentes quanto sei lá, a gente que está fazendo aí há tanto tempo e aprendendo, sabe, no duro. Tem gente competente fazendo e trabalhando esse cenário. Você mesmo é um desses caras que trabalha essa área. Então, assim, de repente, não, porque tem gente para fazer. De repente, sim, porque, porra, eu adoro também sei lá, algum artista, né, de outra geração. Enfim, eu acho que nada é marcado em pedra, né, cara? No começo a gente só tinha essa filosofia, que era uma coisa que a gente carregava mesmo assim, sabe? Tirava do bolso e olhava para, não, tem que lembrar disso aqui. Mas passado isso, flui muito mais naturalmente do que vamos sentar e traçar uma nova rota. Bem, é bem isso mesmo. Eu também acho que a gente não pode ficar parado, né? Existe muitas coisas. Parece que na minha concepção, eu comecei, tipo, vendo uma coisa muito além, muito longe, e hoje cada vez mais eu me resgato curtindo as músicas mais antigas, assim, tipo, eu ia na festa, eu gostava, mas chegava em casa eu não escutava ela, tá ligado? Eu escutava na festa. Hoje, as músicas que eu escuto em casa, tipo, eu vou lá no Spotify do Jurássico, lá, fico lá nas playlists lá, Rockstar de 68, Rockstar de 69, tipo, tá ligado? Então, é uma parada que a gente tem que toda hora tá se revisitando, tá aberto às novas coisas, claro, mas tá se revisitando. Falando nessa parada de revisitar, que você tá revisitando o reggae nacional dos anos 80 e 70, né? Você tá fazendo uma seleção nova. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse reggae que ainda não é tão explorado aqui, ou já foi explorado, né? Já fez parte da seleção de muitos DJs e muitas festas, e hoje em dia não faz mais, e você está revisitando isso com as cartas que a gente tem aqui, né? Discos que tem aqui no Brasil e tal. Como que está sendo para você isso? E Cara, você falou uma coisa que é muito legal, né? Ah, eu ia na festa, escutava, na festa era legal, mas no meu dia a dia era outra coisa. E hoje eu tô revisitando essas coisas e bate de uma maneira diferente, né? Então, assim, algumas coisas que eu hoje procuro em disco, cara, quero montar aqui uma pesquisa de reggae nacional. Eu até escutei lá atrás. Escutava Edson Gomes. Só que eu tava na pegada de, cara, o Edson Gomes não. Vou colocar aqui o Edson Gomes no bolso, ninguém sabe. Eu vou deixar o Edson Gomes, ele tem o trampo dele, eu tenho que falar do King Stitch.
Então tava lá naquela pegada. Hoje eu tô revisitando tudo e eu falo, cara, a gente tem que mostrar o Edson Gomes pra todo mundo. Ah, mas pera lá, mas já mostraram pra caramba. Shows de reggae gigante, o Edson é uma lenda. É, mas eu acho que sempre vai ter gente pra conhecer, sabe? Principalmente porque dentro da cultura Sound System houve um momento onde existia uma espécie de negação velada do reggae brasileiro. Por parte de quem? Por parte de qualquer um. De qualquer um. Minha, sua, de qualquer um. A gente ficava muito na coisa da Jamaica, da Inglaterra, dos artistas originais, e a gente, de maneira velada, ignorava o que acontecia ou aconteceu em matéria de reggae no Brasil, bandas. Né? Ah, a gente está falando dos anos 80, é diferente do que aconteceu nos anos 2000 de reggae nacional. É, mas tem conexão, porque são esses caras dos anos 80 que fomentaram uma cena que veio até os anos 2000 e teve um pico ali, um ápice, e posteriormente veio o Sound System, e a gente, ao invés de somar tudo isso, a gente por muito tempo negligenciou, né? Então, assim, hoje eu estou revisitando tudo isso e eu encontro, cara, artistas incríveis, discos incríveis. A gente, eu brinco que assim, não é reggae do Brasil, é reggae no Brasil. Então, muita coisa de reggae foi gravada, muitas vezes não necessariamente por um reggae man, por alguém do reggae, mas por um artista que absorveu o reggae. Afinal, nos anos 80 o reggae, né, era um fenômeno muito grande. Posteriormente à morte do Bob Marley, a coisa ferveu aqui. A gente teve Peter Tosh com Now Generation em São Paulo em 1987, no Ibirapuera, assim, tipo com uma banda que você fala, cara, você teve, não acredito. Você teve Dennis Brown aqui em São Paulo, você teve Idols. Então, assim, o reggae fez sucesso aqui. Muitas pessoas gravaram reggae. E é isso que eu estou fazendo agora. Escavando, tentando descobrir quem gravou o reggae, que disco tem uma faixa de reggae, quem absorveu o reggae de uma maneira que você pode falar, cara, isso aqui foi um reggae man, né? O Edson Gomes foi um reggae man. O Lazo Matumbi foi um reggae man. Se você pegar o disco de 87 do Lazo, ele tem várias influências musicais. Mas tem uma coisa naquele álbum, Atrás do Pôr do Sol é o nome do disco. Tem uma coisa que assim, que é uma coisa muito típica da música jamaicana, do reggae, que é textura, timbre. Né? Você escuta músicas feitas no Estúdio 1 ou produzidas pelo Lee Perry, você tem uma textura que abraça o disco inteiro. Né? O Hearts of the Congos, ele tem uma textura, um timbre próprio. Se você escutar Atrás do Pôr do Sol, ele tem esse timbre. Ele tem... Ah, mas Alex, você acha que foi inspirado no reggae? Não sei. A gente tem que perguntar pro Lazo, em primeiro lugar. Mas que o Lazo é um cara que gravou o primeiro compacto dele, um reggae, Salve a Jamaica. Lazo é um cara que fez parte da banda do Jimmy Cliff, morou na Jamaica, tem todo esse histórico, por que não? Direto ou indiretamente, introspectivamente, de repente, mas é um disco que tem esse timbre, que tem essa coisa que você escuta no reggae. Todas as faixas, elas têm uma uniformidade muito interessante. E não é só o Lazo, tem outros artistas, né? Mesmo artistas que estão até hoje, tipo o Tribo de Jah, sabe? Os 3 primeiros discos do Tribo são maravilhosos. Não que os outros não sejam, mas os que eu estou me aprofundando mais são eles. Então, você tem outros artistas, grupos perdidos de reggae, de São Paulo, da Bahia, de Alagoas, do Pernambuco, tem coisa pra caramba. Do Maranhão, você tem cantoras de reggae no Maranhão, de época, dos anos 90 e 80, e de hoje. Sabe, recentemente eu escutei uma menina chamada Rosa, e ela tem um disco maravilhoso, cara. Saiu agora em 2017. É um disco de reggae maravilhoso. Tem influências, tem outras coisas, né? Afinal, acho que ficar preso também dentro de uma fórmula só para o artista é muito limitador. Então você vai escutar esses artistas, você vai ver outras influências, porque, né, como o reggae já é uma matéria viva que nasceu nos anos 70, dificilmente você vai ver alguém, né, agora vou fazer um disco puramente de reggae sendo brasileiro. Vai, claro, tem sempre gente para fazer, mas vai absorver outras influências. Então, é esse emaranhado de conexões que me levou a pesquisar o reggae no Brasil hoje, buscar esses arquivos, esses discos.
e que eu tô fazendo agora. Sei lá, tem outros elementos também, sabe? Quando você olha, sei lá, pra Bahia e vê como foi criado o samba reggae, ou como a coisa da negritude abraçou o reggae e fez dele uma arma revolucionária, né? Que o reggae baiano né? Seja o reggae, que você tem muito artista de reggae da Bahia, seja o reggae do samba reggae, seja o reggae da rua, porque também tem isso. Se você anda pelas ruas de Salvador, tem o reggae da rua, tem o regueiro old school. Aquele cara que não é de uma banda, nem sempre é de um afoxé, ou não toca tambor, mas o cara é o reggae. Ele anda reggae, ele fala reggae, ele respira reggae, e ele é fruto dessa coisa maravilhosa que aconteceu na Bahia. Então, hoje eu estou olhando um pouco mais para o Brasil, fazendo essa pesquisa, eu começando a botar na rua um set de reggae brasileiro. Né? Esses dias eu toquei com um garage no ABC, e no final da festa ali eu separei, toquei no Sound System, cara. Edson Gomes, é maravilhoso, porque é isso. A galera manja, a galera sabe, todo mundo conhece. Algumas coisas não, mas um Edson Gomes da vida todo mundo conhece. E não tem nada mais bonito do que eu sou uma árvore bonita. O cara entendeu o reggae mais do que qualquer um. O reggae é isso, é essa possibilidade de você cantar o que você quiser, né? Cantar um protesto pró-meio ambiente se passando por uma árvore. Isso é fenomenal. Bom, é isso. Caramba, muito interessante. Aguardo aí por colar nos rolês para escutar essa seleção aí. Vi que você tá com a agenda aí com várias datas. Então é isso. Cara, queria agradecer aí sua presença aqui no Dub Talk. A gente tá ainda aprendendo, né, a fazer. Nas próximas edições a gente espera estar com uma estrutura mais calibrada. E é isso, cara. Muito obrigado por toda a sua ideia, por esse papo reto que você dá nome, dá data para as coisas. Você também. É interessante você ter falado, tipo, que eu já não sou mais aquela pessoa de 15 anos atrás, porque de fato a gente não é mais, né, o que a gente já foi. A gente está em constante mutação, né, transformação. E é isso, então, mano. Muito obrigado. Cara, obrigado a você pelo espaço, obrigado pelo convite, pela lembrança. E é isso, né, mano? Eu acho que a coisa mais especial que o ser humano tem é a capacidade de aprender e evoluir e mudar, tá ligado? Acho que se não fosse essa capacidade, a gente ia estar no mesmo patamar do que, enfim, qualquer animal, né? E inclusive é essa consciência que a gente precisa justamente para preservar qualquer outro animal, porque é o ser humano que tem a possibilidade de cuidar, né? Cuidar, pegar o outro que quebrou a perna e ajudar ele, ou plantar uma árvore, né? Então, eu acho que mudar a gente não tem que ver com olhares negativos, pelo contrário, mudar e evoluir é muito importante para preservar quem você é, para preservar quem você ama, para preservar o meio ambiente e tudo mais. É isso. Obrigado, mano.